Mas um outro custo que a gente geralmente tem que contabilizar quando a pessoa está indo morar no exterior é o quanto ela vai ter que pagar de impostos. E nisso, né, a gente já sabe, é um país mais interessante do que a Itália, por exemplo, mas aí vem a pergunta, quanto mais interessante? Né? Como que funciona o modelo de tributação aí para quem está no Visno, para quem está como um autônomo na República Tcheca? Então, basicamente o Givno ele te dá poder de você ter um faturamento mensal de quase 10 mil euros. Acima, se você receber mais de 10 mil euros por mês, aí você já vai ter que entrar num outro sistema de tributação, que aí ele já fica bem parecido com o tradicional europeu. Por tradicional europeu, eu digo 25% e por aí vai. Agora, se você receber menos de 10 mil, hoje em dia, se eu não me engano, são praticamente 2 milhões de coroas, mais ou menos uns 7.000, 7.500 euros na República Tcheca, que lá é um salário bastante dinheiro mensal. Então, assim, dificilmente, caso você esteja trabalhando ou freelancer para vários clientes ou só para um, você vai ganhar mais do que isso, mas aí pode acontecer. Mas nos casos normais do Givno, você vai ter que pagar obrigatoriamente o plano de saúde, que é considerado um imposto, que é o Health Insurance. Você tem que pagar 100 euros por mês, obrigatoriamente. É uma parada meio soviética, que eu não gostei muito, para ser honesto, que eu conversei com locais, eles falam assim, mas já tá aí, pelo menos não é tão caro, mas assim, é algo que eu gostaria de ter a opção de não pagar, mas lá dá uma dor de cabeça, assim, violenta se o seu Givno não estiver aberto e você não estiver pagando o Health Insurance, porque eles são conectados. Quando você abre o Givno, eu não citei, mas ele te conecta com o PZP, ou PVP, ou VZP, porque tem alguns planos de saúde diferentes, mas é tudo corporativista, todos cobram o mesmo valor, todos, assim, não tem muita diferença de um para o outro. E também para o PSSZ, que é o escritório de Social Security, que também é um outro imposto obrigatório que você tem que pagar. Então, isso é algo que acontece comumente de pessoas estrangeiras mudarem para a República Tcheca com o Givno aberto, ou abrirem o Givno lá, irem embora com o Givno aberto. E por lei na República Tcheca, se o seu Givno está aberto, você é obrigado a estar pagando mensalmente, ou você pode pagar tipo, depois de 6 meses, tudo, mas eu falo assim, de estar pagando, ele vai te cobrar se tiver aberto. Então, assim, quando você sai, você não vai prestar serviço lá mais, você não vai morar lá mais, você pode pausar ele, para você não ter que ter a burocracia de abrir de novo. Então, por exemplo, eu quero pausar até 2100, até 2.500. Você pode botar lá, eu vou pausar até 2.500, e aí, o dia que você quiser voltar lá e morar, você pode só falar, não, tem meu Givno pausado, dá o número, quero reabrir, e aí eles vão dar início de novo. Você pode cancelar ele completamente, mas é algo assim que a gente nunca recomenda, a não ser que você fale assim, meu Deus, nunca mais vou querer morar aqui de novo, mas mesmo assim não tem porquê, se você tem a opção de pausar ele de forma praticamente indefinida, até, sei lá, 500 anos de pausa, é melhor você deixar pausado. E nesse período em que ele estiver aberto, o seu Givno ele vai ter um custo fixo, como eu disse, somando o plano de saúde e o Social Security, de aproximadamente 6 mil coroas, um pouco menos, 5.500, 5.700, que vai dar assim, um pouco menos de 300 euros. Isso independentemente se você produziu dinheiro ou não naquele mês. Então, se você recebeu algum dinheiro ou não, o problema é seu, você vai ser obrigado a pagar os dois. Se você não pagar, ele vai ficar aberto, e depois de um ano sem pagar um mês específico, ele vai começar a gerar um débito, né, porcentagem de juros, etc. O que para mim era a partezinha mais chata, porque, por exemplo, eu sou holandês, eu tenho meu plano de saúde holandês, ele tem validade na União Europeia inteira, eu tinha o Henrique Card, então, teoricamente, eu não precisaria contratar, mas na República Tcheca, eles dizem que se não interessa, se eu moro lá, eu sou obrigado a pagar o de lá, e eu me virasse ou para cancelar o da Holanda ou para deixar em aberto mesmo e aí fazer da maneira que eu preferir. Então é a partezinha mais chata. Mas por ter essa parte chata de você ser obrigado a pagar todos os meses uma quantia fixa, em compensação, o que seria o imposto de renda, ele acaba sendo mais baixo. Se o valor que você receber anual, porque o que conta é de março a março, né? Então, o valor que você recebeu naquele período. Então, vamos supor que você chegou em novembro. Você vai trabalhar novembro até março. E em março você vai ter que enviar a declaração com os invoices que você recebeu. É igual você lançar nota na Receita Federal aqui no Brasil. Se ele tivesse sido menos que 500 mil coroas, que é tipo 20 mil euros, você não vai ter que pagar nada. Você não vai ter que pagar imposto de renda nenhum. Você vai ter que ter pago só esses meses de Health Insurance e Social Security.
Acima dos 500 mil, 380 mil, varia um pouco. Um ano, tem uns anos que eles mudam. Aí você vai entrar numa porcentagem que você tem um direito de escolha. No começo de todo ano, no caso em março, quando você faz a declaração, você pode optar ou pela uma porcentagem fixa, que varia um pouco de ano para ano, todos os anos eles fazem ajuste, que geralmente fica entre 13% e 15%. Você pode pagar esse valor, essa taxa fixa, ou você pode entrar num sistema que eles chamam de 60-40, que é um imposto que ele leva em conta os seus gastos, né, os seus expenses. Então, ele vai te cobrar uma porcentagem em cima de só depois de tudo que você retirar o que você gastou. Então, por exemplo, você vai falar, nesse mês aqui eu recebi, sei lá, 50 mil coroas, gastei 15 mil de aluguel, 15 mil comida, e caso esses gastos tenham que ser considerados essenciais, e no fim ele sobrou, tipo, só 10 mil coroas, que seria mais ou menos 400 euros. Nesse caso, por exemplo, você não teria que pagar nada, porque de 10 mil coroas para baixo, depois que você gasta tudo, sobram menos de 10 mil coroas, você não tem que pagar porcentagem nenhuma. Mas acima de 10 mil, você vai pagar só nesses 10 mil, uma porcentagem que geralmente fica na faixa dos 15%. Então, assim, bem assim, se você comparar com os outros países, né, igual a própria Alemanha, como vai ficar gravado, eu posso até botar uma imagem que mostra exatamente os limites de cada valor, mas vocês também podem achar isso facilmente na internet, que ele vai basicamente de 600 mil até 1 milhão, ele vai ficar praticamente no zero, e acima de 1 milhão até o limite, né, os 2 milhões e pouco de coroas, ele vai subindo progressivamente essa porcentagem. Se você comparar com outros países, né, da própria União Europeia, que você vai ter 25%, 33%, 35%, alguns países ali beirando os 40%, dependendo da sua renda, ficar entre esses 10%, 15% acaba sendo bem benéfico, né, na República Tcheca. Então, basicamente, assim, a gente tem um limiar inicial de 1 milhão de coroas tchecas, que dá mais ou menos uns 3 mil e poucos euros por mês. 4 mil euros, 4 mil. A conversão, caraca, melhorou bastante a conversão com euro desde a última vez que a gente escreveu o artigo. A gente tinha os valores aqui. Mil coroas são... porque também o euro deu uma morrida, né, nesse tempo. Caraca. Não, na época que a gente tinha escrito o artigo, isso aí tava valendo tipo 3.100, agora já tá quase 4 mil, caraca. Então a gente tem até 1 milhão de coroas, depois a gente tem o limiar, que é de, pelo que eu lembro, até 1,8, alguma coisa, milhões, que deram os 15%, Isso. e depois até 2 milhões, o 23%. E aí, Isso. passando dos 2 milhões, aí vira um regime já menos interessante, porque começa a ter mais tributação, e aí, na prática, vai, né, subindo. Mas até 2 milhões de coroas é um regime bem competitivo. E tem alguns benefícios. Se você for um estudante com menos de 26 anos, é o que eu não comentei. Se você é casado ou se você tem filhos, você também tem dedução na sua porcentagem. Então, se você é casado, mesmo que seja no Brasil, e a sua cônjuge morar com você, e vocês fizeram o registro, você também tem benefício. Então, principalmente se a sua esposa for considerada low income, né? Então, se a sua esposa não trabalhar, ou seu marido, etc., seu cônjuge, da maneira que você preferir, ele não trabalhar, vamos supor que ele seja dono de casa e não trabalhe, você tem um benefício fiscal na sua porcentagem. Esse limite, se eu não me engano, ele é até 100 mil anuais. Então, 100 mil são 40 mil euros. Então, se o seu cônjuge recebe menos que 40 mil anuais, você também tem desconto nessa porcentagem. Tem uma ferramenta online, porque, como eu falei, vai mudar muito, às vezes, para as pessoas que prestam serviço para mais de um cliente. Vão ter meses que ela não vai receber nada, e alguns meses ela vai receber muito mais, mas o que conta vai ser o valor que você receber nesse período de março a março.